Christmas is a time of giving gifts. Natal é um tempo em que nós trocamos presentes, But I think it's based on God's perfect gift to us. mas eu creio que esses presentes estão baseados no presente perfeito que Deus nos ofereceu. In Romans chapter 5, starting in verse 6 through 11, we read of the cost of God's gift. E no livro de Romanos capítulo 5, dos versos 6 a 11, nós vamos ler sobre o custo, quanto custou este presente de Deus para nós. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. And then verse 15. E agora no verso 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Let's start with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Father, we thank you for this wonderful evening. Pai, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa. Thank you for letting us be in your house, Obrigado por ter nos permitido estar na sua casa to hear such marvelous music, e ouvir música maravilhosa and for hearing your word. e ouvir a sua palavra. I pray that you'd speak to each and every heart. Eu oro que o Senhor fale a cada coração. Help us to see the true meaning of Christmas. Nos ajude a entender o verdadeiro significado de Natal. And Lord, if there's someone here who does not know Jesus E Christ, Senhor, se há alguém aqui que não conhece a Jesus Cristo como Salvador, help them to see your love for them que essa pessoa possa perceber o seu amor por ela and for their need for you. e a necessidade dela por Cristo. Speak to each and every one of us. Fale com cada um de nós. In precious nome de Cristo Jesus, amen. E I'm sorry. não, ele falou em espanhol. Gonna be a mix in Spanish. Is that bad? This is better. Okay, all right. 3 years ago, my family and I needed a house. 3 anos atrás, minha família e eu precisávamos de uma casa. At the time, we were living an hour and a half from the church I pastored. Naquele tempo, nós morávamos 1h30 de distância da igreja que eu estava pastoreando. Many times, renting a house is more expensive than buying a house. E muitas vezes, pagar aluguel de uma casa fica mais caro do que comprar uma casa. But I had no money for a down payment. Mas eu não tinha dinheiro para dar de entrada numa casa. During that time, we had reconnected with some old friends. E durante aqueles dias, nós nos reconectamos com alguns amigos. For some reason, the Lord laid on their heart to be a blessing to our family. E não sabemos por qual razão, Deus tocou no coração daqueles amigos para que fosse uma bênção para a nossa família. They invited us over their home, E esses amigos nos convidaram para visitar sua casa. and they presented us with an envelope. E essa família nos deu um envelope de presente. In that envelope was a check for $10,000. E dentro daquele envelope havia um cheque no valor de $10.000. What is that in reais? $10.000 hoje, 60,000. 60 mil reais. I didn't know what to say. Eu não soube o que responder. It was a tremendous gift. Foi uma oferta maravilhosa. Now, obviously, they had the means to give it to us. Obviamente, aquela família tinha condições de nos ofertar, Certainly, it cost them. mas com certeza também foi algo que lhes custou. It always costs to be a blessing to someone. E sempre vai custar alguma coisa ser uma bênção para alguém. God gave us a wonderful gift. Deus nos deu uma dádiva maravilhosa. That gift is eternal life. E essa dádiva é a vida eterna. But it costs God. Mas custou muito a Deus. It's free to us. É livre, é de graça para nós. But it costs God His Son. Mas custou a Deus o seu próprio filho. It costs the Son His life. E custou ao filho a sua própria vida. But it's a free gift to you and me. Mas é uma dádiva de graça para mim e para você.
In this text of Scripture, we read about that cost of the gift. E neste texto nós acabamos de ler sobre o custo desta dádiva. So I want to give you some thoughts this evening. Então eu quero compartilhar alguns pensamentos com você nesta noite. Number one, we read about God's plan. Primeiramente, nós lemos a respeito do plano de Deus. Verse number 6 again. No verso 6 novamente, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. So in God's time, Christ died. Então no tempo de Deus, Jesus Cristo morreu. This was not an accident. Então não foi um acidente, This was God's plan from the very beginning. mas foi um plano de Deus desde o início. God's plan of redemption runs all the way through the Bible. O plano de redenção de Deus atravessa a Bíblia inteira. It was prophesied in Isaiah 7:14. Foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 14. That gives us the prophecy of the virgin birth. If you, Na verdade, capítulo 7, verso 14, que profetizou sobre o nascimento virginal de Cristo. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. this verse is quoted in the book of Matthew. E este versículo foi citado, foi mencionado no livro de Mateus. That Emmanuel is another name for Jesus Christ. Emanuel é outro nome dado a Jesus Cristo. And Emmanuel means God is with us. E Emanuel significa Deus conosco. God himself came down to this earth. Deus pessoalmente desceu a esta terra. And he lived among us. E ele viveu entre nós. He became a man. Ele se tornou um homem. And as that man, he died on a cross. E como homem, ele morreu na cruz. So God's plan was not just a birth, E o plano de Deus não se tratava apenas de um nascimento, it was also a death. mas também a morte. Later on in Isaiah 53, we read about this. E também no livro de Isaías 53, nós lemos sobre isso. Verses 5 and 6. Versos 5 e 6, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. The book of Isaiah was written 700 years before the birth of E este Christ. livro de Isaías foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus didn't just accidentally show up one day. Jesus então não apareceu acidentalmente, This was God's plan. mas fazia parte do plano de Deus. He was not just in the wrong place at the wrong time. Ele não nasceu no lugar errado e no tempo errado. He was not merely a victim of bad circumstances. Ele não foi simplesmente uma vítima de circunstâncias ruins, He was God's appointed sacrifice for our sin. mas ele era o sacrifício que Deus havia determinado pelos nossos And pecados. just as Bethlehem was God's plan, Assim como a cidade de Belém fazia parte do plano de Deus, so was Calvary. também o Calvário fazia parte do plano de Deus. Number 2, E em segundo lugar, we see God's payment. nós vamos ver o pagamento de Deus. Back in Romans chapter 5 again, Novamente no livro de Romanos, capítulo 5, and the Apostle Paul describes this payment in interesting details. e agora Paulo, ele vai descrever este pagamento, mas através de detalhes interessantes. Versos 7 e 9, chapter 5, yeah. capítulo 5. Starting at 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele. Like all gifts, it's free to the receiver. Assim como todo presente é de graça para o seu receptor, But it costs the giver. mas vai custar alguma coisa para quem o está dando. Now think of the logic Paul uses here. Agora vamos pensar na lógica que Paulo está usando. In verse 7, he's basically saying, how many of us would die for a good person? No verso 7 ele estaria nos perguntando: quantos de nós ousaria morrer por uma pessoa boa? I mean, think about it for a second. Pense sobre isso. Would you be willing to give your life for a good person? Você estaria disposto a dar a sua vida por uma boa pessoa? Maybe you'd give your life for your family.
Talvez você desse a sua vida pela família. If you have children, Se você tiver filhos, it's natural to have a heart for them. naturalmente você teria um coração dado a eles. Maybe you would give your life to rescue them from danger. Você provavelmente daria a sua vida para salvá-los de algum perigo. Maybe you husbands would lay down your life for your wives. Talvez vocês, maridos, dessem suas vidas pela esposa. You husbands love your wives? Maridos, vocês amam as esposas? Wow, it's quiet. Olha, você ficou muito em silêncio. The Bible says husbands love your wives as Christ loved the church. Mas a Bíblia diz, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus died for the church. E Jesus morreu pela igreja. I'm to lay down my life for my wife. Logo, eu preciso então dar a minha vida pela minha esposa. But how many of us would lay down our lives for a bad person? Mas quantos de nós daria sua vida por uma pessoa ruim? It kind of gets smaller and smaller. Você percebe que as chances vão diminuindo. I don't think any of us would want to die in the place of an evil person. Eu creio que nenhum de nós gostaria de morrer no lugar de uma pessoa ímpia. But spiritually speaking, Mas espiritualmente falando, we were worthless. nós também não valíamos nada. We were filthy sinners. Nós éramos pecadores imundos. We had no spiritual value whatsoever. Nós não tínhamos nenhum valor espiritual. And God loved us anyway. E apesar disso, Deus nos amou. Jesus didn't die for us because we were good people. Jesus não morreu por nós porque éramos boas pessoas. He died for us even though we didn't deserve it. Ele morreu por nós, mesmo nós não merecendo. His love to us is something we cannot fully understand. O amor de Jesus por nós é algo que não vamos compreender. No matter what sins you have done, Não importa os pecados que você tenha praticado, God loves you anyway. Deus o ama de qualquer maneira. His love was enough to sacrifice his son in your place. O amor de Deus foi o suficiente para sacrificar seu filho no seu lugar. He was willing to give his holy son for you. Ele estava disposto a dar o seu filho santo em seu lugar. His blood is what justifies me in the eyes of God. O sangue de Jesus Cristo é o que nos justifica diante dos olhos de Deus. He talks about just being justified in verse 9. No versículo 9 ele fala sobre esta justificação. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. When I was 18 years old, I trusted Jesus Christ as Com my 18 personal anos de Savior. idade, eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. God no longer sees me as sinful Chad. Desde então, Deus não olha mais para mim como um homem pecador, He sees me in the blood of Christ. mas Ele me vê agora através do sangue de Jesus. Justification means He sees me differently now. Justificação significa que Deus me vê de uma forma diferente agora. He sees me just as if I never did those things. Ele me vê como que se eu nunca tivesse pecado antes. I have a new standing with God. Eu tenho uma nova posição diante de Deus. I am in Christ and He is in me. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. God did not just ignore my sins. Deus não ignorou os meus pecados. Jesus paid for the debt Jesus pagou pela minha dívida. and He removed the transgression. E Ele então removeu a minha transgressão. That is God's payment. Este é o pagamento de Deus. Years ago, I borrowed some money from a friend. Anos atrás eu precisei pegar dinheiro emprestado de um amigo. I struggled to pay it back. E eu tive muitas dificuldades para pagá-lo. And so I looked for ways to be kind and help him, E então eu procurei outras formas de ser gentil e de ajudá-lo, thinking I was making up for the debt. pensando que eu estaria pelo menos pagando parte da dívida. One day my friend came back to me. Um dia este amigo veio para mim He said, I appreciate your kindness, e ele disse: olha, eu aprecio muito a sua gentileza, but I'd rather you just pay back the debt. mas eu preferiria que você pagasse a dívida. All of the kindness meant nothing to him Então toda a minha gentileza não valeu de nada para ele, because I was in debt. porque eu estava devendo. The good works of a sinner mean nothing to God. Assim também, as boas obras de um pecador não significam nada para Deus, Because a lost person is in debt spiritually. porque uma pessoa perdida, ela está em dívida This is- espiritualmente. This is why your good works are not good enough.
Esta é a razão porque as suas boas obras não são suficientes. Your religion is not good enough. A sua religião não é suficiente. Getting baptized is not good enough. O seu batismo não é suficiente. Giving money to church is not good enough. As suas ofertas não são suficientes. Jesus had to pay your sin debt for you. Jesus precisou pagar as suas And dívidas. salvation is in Christ alone. E por isso a salvação, ela só é possível em Jesus Cristo. It is accepting the free gift that he offers you. Quando você recebe a dádiva graciosa que Jesus Cristo lhe oferece. He has paid it entirely, Ele pagou completamente and he offers it freely. e agora ele oferece livremente. But you must accept it. Mas você precisa recebê-la. Number 3, E em terceiro lugar, we read God's peace. nós vamos ler sobre a paz de Deus, Verses 10 and 11. versos 10 a 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Reconciliation and atonement go together. Reconciliação, expiação estão andando de mãos dadas. It means to end a war. Significa terminar, finalizar, interromper uma guerra. Before I trusted Christ, Antes de receber Jesus Cristo, I was at war with God, eu estava em guerra com Deus and he was at war with e me. Deus estava em guerra comigo. Can I just say, if you do not know Jesus Christ as your personal Olha, Savior, deixe-me dizer isso. Se você não conhece Jesus Cristo ainda como seu Salvador, whether you realize it or not, mesmo que você não entenda isso, there is a war between you and God. há neste momento uma guerra sendo travada entre você e Deus. God wants to end that war, E Deus quer parar com esta guerra. but that only happens by you submitting to the free gift of Mas essa salvation. guerra só será interrompida quando você se submeter Trusting à God's- salvação de Jesus, Trusting God's provision for you, confiando na provisão que Deus realizou por você, not trusting yourself, não confiando em si mesmo, not trusting your abilities, não confiando em suas habilidades, accepting the free gift. mas recebendo esta dádiva livre e de graça And de Deus. we receive peace with God. Neste momento, recebemos paz de Deus, paz com Deus. Let me give you the fourth point. Deixe-me dar-lhe o quarto ponto. We read about God's pardon, Vamos ler sobre o perdão de Deus. verse 15. No verso 15, mas não é assim um dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um homem ou de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. This free gift is a pardon. Essa dádiva de graça é o perdão. You understand what a pardon is? Você entende o que perdão significa? In the United States, there's a tradition for U.S. presidents when they are leaving office. Nos Estados Unidos há uma tradição em relação ao presidente americano quando ele está deixando o seu ofício. This tradition is pardoning certain criminals before they leave. Essa tradição é que o presidente pode perdoar alguns criminosos antes de deixar a presidência. This pardon is offered freely. E esse perdão é oferecido de graça. In the year 1829, No ano de 1829, a man by the name of George Wilson was sentenced to be hanged. um homem chamado George Wilson, ele havia sido condenado ao enforcamento. He was guilty of murder in the state of Pennsylvania. Ele estava cumprindo pena por homicídio no estado da Pensilvânia. For whatever reason, President Andrew Jackson pardoned Wilson. E naquela época, não sabemos a razão, o presidente André Jackson perdoou este homem. But when the pardon was presented to Wilson, Mas quando o perdão chegou para o George Wilson, he refused. ele recusou o perdão. I don't know why. Nós não sabemos por quê. To me, that makes no sense. Para mim não faz nenhum sentido. As a result, he was hanged by the neck until he died. E porque ele recusou o perdão do presidente, ele foi enforcado até a morte. It's an incredible thing that someone would refuse life and choose death. É incrível que alguém escolha a morte ao invés da vida.
What's more incredible is that God offers eternal life and people refuse it. Mas mais incrível ainda é que Deus tem oferecido ao ser humano a vida eterna, mas o ser humano recusa. God has offered an eternal pardon to every single one of us. Deus ofereceu e tem oferecido perdão eterno para cada um de nós. But just like President Jackson did not force Wilson to take his pardon, Mas assim como o presidente Jackson, ele não forçou o George Wilson a receber o perdão, God will not force you to take his pardon. Deus também não vai forçar você a receber o perdão dele. You must receive the free gift of Você eternal precisa life. recebê-lo de livre e espontânea vontade. Nobody can get saved for you. Ninguém pode ser salvo por você no seu lugar. You cannot live on the faith of anyone else. Você não pode depender da fé de outra pessoa. Every individual must put their faith and trust in Jesus Mas Christ. cada pessoa precisa colocar a sua própria fé no Senhor Jesus Cristo. It's a free gift, É uma fé, é uma dádiva livre e de graça. but you must receive it. Mas você tem que recebê-la. God offers us a free gift and it must be received. Deus oferece essa dádiva de graça, mas tem que ser recebida. He has paid it all. Ele pagou por tudo He just wants you to take it. e Ele quer que você receba. Let's bow for a word of prayer. Vamos inclinar a cabeça para a oração.